Olá pessoal, bem-vindos. Primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder fazer esse vídeo para vocês. Espero poder auxiliar no aprendizado de vocês em relação à gestão ambiental. Agradecer a professora Rosemar pela oportunidade e também agradecer a oportunidade, de poder cumprir com a missão das nossas empresas, que é promover o aprendizado em gestão empresarial para melhorar continuamente resultados organizacionais. Falar para vocês de gestão ambiental é um tema muito caro para mim, é um tema que eu gosto muito e que eu costumo dizer normalmente para as empresas que eu atuo e para os alunos que fazem normalmente cursos comigo de formação de auditor em gestão ambiental. Eu gosto sempre de abrir dizendo que gestão ambiental é um compromisso com o presente. As pessoas que realmente fazem a diferença são as pessoas que têm compromisso com o meio ambiente. E esse compromisso com o meio ambiente, ele pode se dar em qualquer nível da nossa vida, em qualquer lugar que nós estejamos. Se realmente nós somos pessoas que queremos fazer a diferença e queremos ter um futuro, nós devemos nos preocupar com o meio ambiente agora, não é no futuro. Meio ambiente não é um cuidado para o futuro, é um cuidado para o presente, para que nós possamos ter futuro. Então, que bom que vocês estão tendo, essa cadeira de gestão ambiental. Espero que vocês tenham um aprendizado em relação a isso, mas que principalmente vocês tenham uma melhor consciência ambiental de que tudo que nós fazemos hoje, ele gera um impacto ambiental. Então, quanto mais nós pudermos reduzir esses impactos ambientais, melhor vai ser, para todos nós num futuro logo ali adiante. E esse futuro não é muito longe, esse futuro é amanhã e é também o futuro, de todas as gerações que ainda estão por vir. Gostaria de iniciar me apresentando. Meu nome é Luiz Carlos Rosa, eu sou consultor e instrutor organizacional em gestão empresarial. Sou graduado em administração de empresas, também fiz uma graduação em processos gerenciais e uma especialização em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. Também sou auditor líder nas ISOs 9001 e ISO 14001 e atuo já há mais de 16 anos na área de gestão ambiental e gestão da qualidade, tendo atuado também por muitos anos no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e também atuo desde 2008 no Programa Nacional de Qualidade em Saneamento. Então eu quero iniciar contextualizando vocês em dois requisitos que são fundamentais quando a gente vai falar de gestão. É importante que a gente entenda primeiro o que é gestão, e depois que vocês possam então se contextualizar do que são as normas ISO, como que elas surgiram, para depois então nós entrarmos especificamente nos requisitos ambientais. Obviamente que nós não vamos conseguir entrar a fundo nos requisitos ambientais, que para isso nós precisaríamos aí no mínimo de 16 a 20 horas para que vocês entendessem de fato os requisitos da ISO 14001. Mas contextualizando vocês no que é gestão, é preciso que nós entendamos que fazer gestão é um compromisso bem abrangente. Fazer gestão, primeiramente, é estabelecer objetivos específicos a fim de que eu possa, a partir desses objetivos, então, estabelecer metas e diretrizes para ter operações eficazes. Fazer gestão é estabelecer um objetivo específico. Então, qual é o objetivo específico do meu processo, qual é o objetivo específico do meu projeto, do meu programa, e a partir desse objetivo específico, então, eu estabelecer planos, estabelecer metas para que eu possa, então, atingir os resultados desejados. E para eu atingir os resultados desejados, obviamente, eu tenho que ter um método de gestão. E um método de gestão recomendado é um método básico, simples, mas muito eficiente, que nós podemos usar em qualquer área da nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, é o método chamado de PDCA. É um método básico que surgiu com o TQC lá nos anos 80, é um método que vem do inglês, de plan, de planejar,
do de executar, check de verificar ou fazer ações de verificação, e action, né, que são as questões de agir, de tomar ações em cima de resultados. Então, a primeira fase do método é o planejamento. Então, para o planejamento, eu tenho que definir os objetivos específicos que eu já falei para você, seja do projeto, do programa, do processo. A partir do objetivo específico, eu estabeleço as metas, ou seja, aquilo que eu quero atingir, qual o resultado que eu quero e em qual tempo eu quero. Eu estabeleço os métodos, que é como eu vou fazer para atingir essas metas, e estabeleço então os meus padrões, que é então a forma que eu vou fazer para que eu possa atingir essas metas. A partir daí, então, eu passo para a segunda etapa do meu método de planejamento, que é o do. Mas uma fase muito importante do do antes da execução, e aonde muitas vezes as organizações falham, é a fase de que, antes de eu executar, obviamente, eu tenho que treinar e conscientizar as pessoas sobre o que eu quero atingir, sobre o meu objetivo específico. E quando eu não faço essa etapa, quando eu pulo a etapa de treinamento e conscientização, existe grande falha, né? Grande possibilidade de falha na execução. Então, fundamentalmente, mais importante do que eu planejar e mais importante do que eu colocar em execução é, obviamente, eu treinar e eu conscientizar as pessoas para que elas tenham envolvimento nos meus projetos, nos meus planos e nos meus processos. Então, a partir da atuação, né, na segunda etapa do meu método, que é treinar e executar, eu vou então periodicamente estabelecer momentos de checagem, sejam inspeções, avaliações, monitoramentos ou auditorias, e vou então num quarto momento, para que eu possa fechar esse meu ciclo virtuoso, né, de planejamento, eu vou agir então em cima dos resultados que eu encontrei. Seja agir para melhorar aqueles resultados que eu obtive, seja agir para corrigir então aqueles resultados. Então é muito importante que vocês entendam que para fazer gestão de fato, eu preciso atender a esses requisitos básicos. Eu preciso ter um objetivo específico, eu preciso ter metas e diretrizes e eu preciso ter um método de planejamento. E um bom método de planejamento que vocês podem utilizar em qualquer projeto, em qualquer processo, é o método de PDCA. Existem muitas teorias, muitos livros que vocês podem pesquisar mais, inclusive na própria internet, para que vocês possam entender melhor e verificar o quanto de fato esse método é eficiente e eficaz para qualquer tipo de planejamento. Então, fazer gestão é isso, né? É eu ter metas, eu ter planos e ter um método de planejamento. Agora eu quero contextualizar vocês sobre a questão das normas ISO, né? Já que nós vamos tratar especificamente da questão da ISO 14001, que é a norma de gestão ambiental. As ISOs elas surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1947, em função da questão bélica, onde nós tínhamos na Segunda Guerra alguns países que produziam munição, outros produziam os armamentos, e quando os aliados iam compatibilizar essas duas questões para combater o inimigo, a arma e a munição, muitas vezes não funcionavam. Então, a partir da Segunda Guerra, alguns países se reuniram e começaram a estudar então um método, que pudesse ser compatível para todos os países, de forma que o que fosse produzido em qualquer país fosse compatível o uso nos demais países membros que adotassem essas normalizações. Então, a partir de 1947, fundou-se na Genebra, na Suíça, a International Standard for Organization, que é a ISO, a Organização de Padrões Internacionais. E a partir daí, então, começou a se estudar vários modelos de gestão, e o primeiro modelo de gestão estabelecido
foi em 1987, que chegou ao Brasil. Desculpa, não foi o primeiro estabelecido, mas o primeiro modelo que chegou no Brasil de ISO foi 40 anos depois, em 1987, que foi a ISO 9001. Então, a partir também da ISO 9001, que é a ISO de gestão da qualidade, surgiram vários outros modelos de ISO que nós temos, então, evoluído, né, a partir desses modelos básicos que começaram a surgir em 1947. Os objetivos específicos das normalizações ISO, primeiro é definir requisitos, né, para obtenção da qualidade requerida pelo cliente. Então, um dos principais objetivos, de fato, é atender às necessidades dos clientes. Hoje, nas novas versões, né, as versões a partir de 2012, são versões voltadas mais para um contexto sistêmico de gestão. Ela não requer mais só a questão da qualidade requerida pelo cliente, mas a qualidade requerida por todas as partes interessadas no negócio. Então, as chamadas stakeholders, né, todas as partes interessadas, que nós sabemos que, no mínimo, em cada negócio existem 5 partes interessadas básicas, que são os clientes, os funcionários, os fornecedores, a sociedade e os governos, né? Então, são partes interessadas mínimas e quando nós formatamos um sistema de gestão, nós temos que nos preocupar. Também outro objetivo das normalizações, das ISOs, é estabelecer a melhoria contínua. Então, mesmo que a gente atenda os requisitos básicos das partes interessadas, esses processos eles têm que melhorar continuamente a cada ciclo de avaliação. Assegurar a absorção e transferência de tecnologia, exatamente o que eu falava para vocês, né? Que seja compatível em qualquer país que adote o sistema de gestão ISO. E, obviamente, também facilitar a questão do comércio internacional. Então, esses são alguns dos objetivos específicos das normalizações ISO, de qualquer ISO que vocês venham a conhecer, sendo as mais famosas, né, as mais conhecidas, a ISO 9001 de gestão da qualidade e a ISO 14001 de gestão ambiental. Importante falarmos para vocês que as normas, né, elas são diretrizes, e a 14001 não é diferente, onde quem for adotar esses modelos voluntários devem cumprir os deveres desta norma. Então, toda vez que a norma, e ela tem muitas vezes descrita em seus requisitos que a organização deve, né? Então, a organização deve estabelecer um método para cumprir aquilo que a norma solicita. E muito importante que vocês entendam que esses métodos é o método da organização. Então, não existem métodos estabelecidos e métodos específicos. O que nós temos que fazer é cumprir com a norma. Agora, o método é o método que a empresa desejar. É o método que a empresa achar que é o mais correto para o seu tipo de organização e para a sua cultura. Então, é muito importante que a gente entenda que toda vez que aparece um deve dentro da norma, nós devemos estabelecer um método, e esse método ele é de acordo com aquilo que a organização acha que ela vai, então, estabelecer de acordo com as suas diretrizes e de acordo com a sua cultura organizacional. Outras questões importantes que aparecem em qualquer norma ISO, né, são 3 palavras-chave que também nós temos que entender, que é a questão de estabelecer, implementar e manter. Então, toda vez que aparece a palavra estabelecer, então eu tenho que definir um método, né, de como a operação será executada. Então, como eu falei, o método da organização, como é que ela vai executar aquilo que a norma pede. A questão do implementar, que é eu realizar na prática o método estabelecido, ou seja, eu treinar as pessoas responsáveis pela execução para que elas executem de acordo com o método, então isso é implementar. E a questão do manter, que é avaliar periodicamente, né, para que eu possa tomar, então, ações de melhoria ou ações de correção em cima dos meus métodos estabelecidos e em cima dos meus métodos implementados. Agora, já entrando, então, contextualizando vocês, né, nos requisitos da ISO 14001,
ela é uma norma hoje alinhada com todas as outras normas ISO, né? A partir da versão da norma ISO 31000, que é da norma de gestão de risco de 2012, foi criado um chamado anexo SL, né? Onde todas as normas hoje elas têm a mesma contextualização, ou seja, elas têm os mesmos 10 requisitos. O que diferencia dentro dos requisitos, né, é a questão de qual norma nós temos que atender. Mas para que possa ser compatibilizado e que a gente possa ter os chamados sistemas integrados de gestão, então a partir de 2012 foi criado pela ISO o chamado anexo SL, onde todas as normas elas têm os mesmos 10 requisitos, só o que muda é o que contém dentro dos requisitos, obviamente, voltado, né, para os sistemas de gestão específicos. Então é muito importante que vocês saibam que qualquer norma ISO que vocês pegarem hoje, elas têm 10 requisitos, sendo os primeiros 3 requisitos são requisitos que a gente chama de contextualização, né, requisitos de conhecimento da norma, e a partir do quarto requisito até o 10º requisito, são requisitos, então, implementáveis. São aqueles que a empresa tem que cumprir para que ela possa atender de forma adequada os requisitos normativos. E em relação a 14001, o primeiro requisito, né, que a norma tem é o requisito 4, primeiro requisito de implementação, chamado contexto da organização. Então, eu tenho que entender aqui, para que eu possa implementar de fato, né, a gestão ambiental na organização, eu tenho que entender a organização e o seu contexto. Então, eu tenho que verificar o que realmente é a organização, o que ela quer estabelecer no seu contexto de gestão ambiental, entender as necessidades e expectativas das partes interessadas, como eu já falei para vocês. Então, identificar quais são essas partes interessadas, entender as necessidades dessas partes. Então, é uma questão complexa, né? Eu não posso estabelecer aqui por vontade própria, se eu não pesquisar, se eu não for a fundo, né, para verificar quais são as necessidades de cada uma das partes interessadas, e além disso eu também tenho que entender as expectativas dessas partes interessadas. Então não basta que eu estabeleça planos, é preciso de fato que eu pesquise o que essas partes interessadas desejam, né, ou elas precisam em relação ao meu sistema de gestão. Também eu tenho que determinar o escopo do meu sistema de gestão ambiental, que é qual é a abrangência que vai ter esse meu sistema de gestão ambiental, porque ele pode ter uma abrangência para toda a organização, assim como ele pode ter abrangência para algumas áreas ou para alguns processos. E a partir daí, então, estabelecer o meu sistema de gestão ambiental. Como que eu vou estabelecer esse sistema? Eu vou estabelecer esse sistema através de programas, através de projetos, seja lá o método que eu resolver desenvolver. Então eu vou aplicar aqui, a partir do estabelecimento, né, desses objetivos, desses métodos, eu vou estabelecer então o meu planejamento e vou estabelecer a minha forma de estruturar o meu sistema de gestão ambiental. Estabelecido esse contexto, né, da organização, eu vou partir então para que eu possa adequar o segundo requisito, que é a questão da liderança. E aqui quando a gente fala de liderança, e as normas falam de liderança, elas falam de liderança num contexto de quem tem autoridade dentro da organização. Então vai desde a direção, né, dos acionistas, dos proprietários de uma organização, até seus gerentes, líderes, coordenadores, ou seja, todos que estão dentro do processo de liderança. Então é preciso que haja um compromisso da liderança, então que ela seja identificada e que ela esteja realmente, de fato, comprometida com o sistema. A partir desse compromisso estabelecido por essa liderança, vai se estabelecer a política ambiental, que é aquilo que a liderança quer para o seu sistema de gestão ambiental, então os seus compromissos com o sistema de gestão ambiental. E aqui eu quero entrar um pouquinho mais fundo com vocês logo adiante em relação ao entendimento da política,
que é o grande foco, né, de todo o objetivo do sistema, é o estabelecimento da política. Então é na política que nós vamos estabelecer todos os compromissos do nosso sistema e a partir do estabelecimento da política, estabelecer então todos os papéis de todas as pessoas dentro daquele escopo definido. Então, para todas as pessoas que estão dentro do escopo do sistema de gestão ambiental, eu tenho que estabelecer quais são as responsabilidades de cada um e quais são as autoridades de cada um. Então, eu tenho que traçar aqui o que a gente chama de um perfil, né, de responsabilidade ambiental para cada funcionário, para cada componente da organização, de forma que, através desse perfil, então, eu vá treiná-lo e eu vá conscientizá-lo para que ele possa, então, atender às diretrizes do sistema de gestão ambiental. Então, esses dois primeiros requisitos da 14.001, elas são fundamentais para que nós possamos contextualizar o nosso sistema de gestão ambiental. Estabelecer aqui a parte de planejamento, né? A parte de diretrizes e metas em relação ao sistema de gestão ambiental. A partir do sexto item, que é o planejamento específico, né? Já que eu estabeleci as diretrizes, então eu vou estabelecer os objetivos específicos. Então eu vou fazer as ações, né? Abordar os riscos e as oportunidades, a partir da identificação dos aspectos ambientais. E aqui é um tema muito importante que vocês entendam, que para nós fazermos qualquer sistema de gestão ambiental, a primeira questão que nós temos que identificar e que nós temos que entender são os aspectos ambientais. E o que são aspectos ambientais? Aspectos ambientais é tudo aquilo que possa gerar um impacto ambiental. Então, tudo que nós utilizamos na organização, tudo que nós utilizamos na nossa vida, né, pessoal ou profissional, isso pode gerar um impacto ambiental. Então, nós temos primeiro que identificar dentro da organização, a partir dos seus processos, a partir dos seus produtos, a partir dos seus serviços, quais são os aspectos ambientais. E aqui, para que vocês entendam, né, de uma forma bem clara, por exemplo, vamos pegar, digamos que nós fôssemos fazer a gestão ambiental de uma sala de aula. Tá? Então, quais são aspectos ambientais que nós temos dentro de uma sala de aula? Então, um aspecto é o papel, a água que nós consumimos, a energia elétrica que nós consumimos, as lâmpadas, tá? A madeira, o ferro ou aço que compõe as carteiras. Então, tudo que possa gerar um impacto ambiental, nós temos que identificar isso como os aspectos ambientais daquele escopo ou daquele processo, daquele serviço ou daquele produto que nós estamos trabalhando na gestão ambiental. A partir da identificação dos aspectos, eu vou verificar então quais impactos esses aspectos podem gerar. E, identificando, então, esses impactos, o meu próximo passo é verificar se para esses impactos ambientais existem requisitos legais a serem aplicados. Então, mais um exemplo prático aqui, né? Nós sabemos que um aspecto ambiental, por exemplo, são as lâmpadas. As lâmpadas, por exemplo, se elas não forem lâmpadas fluorescentes, elas geram, obviamente, um impacto ambiental em função da sua composição química. E então, a gente sabendo que essas lâmpadas fluorescentes vão gerar um impacto ambiental em função da sua composição química, nós também sabemos que existem requisitos legais que devem ser cumpridos em relação ao recolhimento dessas lâmpadas. Então, nós vamos identificar quais os requisitos legais que nós devemos cumprir em relação à utilização, em relação ao recolhimento dessas lâmpadas, para que elas então não causem esse impacto ambiental ou que esse impacto ambiental seja reduzido. E aí, em função disso, vão ser planejadas as ações para que a gente possa cumprir então com esses requisitos, tanto de aspecto, quanto de impacto, quanto de requisitos legais. E a partir daí vão ser estabelecidos então os objetivos ambientais,
para cada um desses projetos ou para cada um desses aspectos, né? E vão se planejar as ações para atender esses objetivos. Obviamente que para atender a esse planejamento, nós vamos precisar tudo de um apoio, né? Que é o requisito 7, onde nós vamos precisar então de recursos, sejam recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros ou recursos tecnológicos. Vamos precisar da competência das pessoas, né, que nós já conscientizamos e treinamos. Então nós vamos precisar estabelecer aqui também quais são as competências mínimas para cada um que vai trabalhar nesses projetos e nesses processos. E, novamente, reforçar agora a conscientização quanto à questão dos impactos que podem ser causados e dos requisitos legais que nós devemos atender. Então, aqui a gente vai passar de novo por um processo de treinamento em função desses requisitos legais e desses prováveis impactos que vão ser gerados. Ainda no requisito 7, é preciso que, a partir dos projetos estabelecidos, haja a comunicação com as partes interessadas, então, tanto a comunicação interna, né, e aí se pode usar qualquer meio de comunicação interna, intranet, murais, né, qualquer tipo que a gente tiver de comunicação interna, reuniões principalmente, e a comunicação externa, né, com as partes interessadas externas. Todos esses nossos processos, ou esses nossos projetos ou programas, eles têm que estar documentados. Então, nós temos que criar uma estrutura de documentação para esses nossos processos, programas ou projetos. E esses programas, eles têm que ter um controle, né? Por que esse controle? Exatamente para que nós possamos fazer o monitoramento, as checagens, e verificar se nós estamos, então, indo de encontro às metas. E esse controle, principalmente aqui, a gente estabelece através de indicadores, né? Que são medidas que nós vamos avaliar periodicamente para verificar se estamos indo ou não de encontro às metas estabelecidas para cada um desses programas ou cada um desses processos. E no requisito 8 é a questão da operação, né? Então, todo o planejamento operacional dos nossos projetos, a partir do que nós identificamos como eventuais programas, como eventuais projetos, né, de redução de impactos ambientais. Então, nós vamos realizar aqui toda a operação, todos os controles e, principalmente, também dentro da questão ambiental, nós temos que ter uma preocupação muito grande com a questão das emergências, né? Então, nós temos que ter uma preocupação aqui com os impactos em relação, por exemplo, a acidentes, a incidentes, a incêndio, né? Então, fazer toda uma preparação em relação a essas emergências, de forma que nós tenhamos, então, todo um processo evoluído, que as pessoas saibam, em caso de acidente, o que fazer, no caso de incêndio, o que fazer, como evacuar o prédio, né? Ter aí, se possível, uma brigada de incêndio. Então, verificar dentro da estrutura do meu escopo o que eu posso fazer para atender essa questão das preparações e respostas a emergências. Depois eu tenho o meu requisito 9, que é todo o requisito então específico de monitoramento, de medição, análise e melhoria. Então, onde eu vou verificar se tudo aquilo que foi planejado está sendo cumprido e quais resultados eu estou atingindo. Também aqui devo fazer as minhas auditorias internas, que é um processo exigido, né? Onde a organização ela deve ter auditores formados. Então, toda organização que tem um processo de gestão, ela tem que ter no mínimo 2 auditores, para que ela possa garantir a independência do processo de auditoria, ou seja, o auditor não pode auditar o seu próprio processo. Então, para que eu não audite o meu próprio processo, eu tenho que ter no mínimo 2 auditores, né? Ou se eu não quiser ter auditores, eu tenho que contratar, então, auditores independentes para que essas auditorias sejam realizadas de forma programada e sistemática, no máximo de 6 em 6 ou de 12 em 12 meses, dependendo do escopo do meu sistema de gestão.
E dentro também do requisito de avaliação de desempenho, a última etapa, né, é a questão da análise crítica pela direção. Então a direção, toda a liderança, ela tem que se reunir periodicamente, também de 6 em 6 ou de 12 em 12 meses, onde ela vai avaliar o desempenho de todo o sistema, se tudo aquilo que foi planejado está sendo executado, está indo de encontro, né, às diretrizes estabelecidas, está indo de encontro às metas e os objetivos específicos. E para finalizar, o 10º requisito é o requisito de melhoria, onde então diariamente, continuamente, né, todos os envolvidos, todas as pessoas da organização têm que estar vigilante em relação às não conformidades, ou seja, todos os erros que são cometidos, e em função dessas não conformidades está tomando ações corretivas, né? Então ações para eliminar as causas desses erros, de forma que esses erros não venham a se repetir e que o nosso programa continue sempre alinhado, que os nossos projetos estejam sempre indo de encontro às metas estabelecidas, de forma que nós consigamos obter a melhoria contínua. Então esses são os requisitos da ISO 14001 e que vocês vão encontrar a partir das versões ISO de qualquer norma a partir de 2012. Todos esses requisitos são iguais, são 10 requisitos, tá? Que eu falei para vocês, que é o chamado anexo SL das normas ISO. Então agora eu quero entrar um pouquinho rapidamente, falar para vocês da questão foco, né, do sistema de gestão ambiental, que é a política ambiental, onde essa política ela deve ser apropriada à natureza, à escala, ao impacto e às atividades, produtos e serviços da organização. Então, aquele escopo que eu defini, ele deve considerar todos esses aspectos quando eu definir a política ambiental. A política ambiental também ela deve ter um compromisso com a melhoria contínua, visando a elevação do desempenho, ou seja, o atingimento das metas e o estabelecimento de melhorias a cada ciclo de avaliação. O compromisso em atender à legislação e outros requisitos que sejam aplicáveis. O estabelecimento de objetivos e metas ambientais. Então, tudo que eu defini na política ambiental, todas as políticas que eu defini, elas devem ser mensuráveis, ou seja, elas devem ter objetivos e metas de forma que eu avalie periodicamente. Essa política ela deve estar disponível a todo o público, ou seja, a todas as partes interessadas, e ela deve estar documentada, né, em um documento, né, seja num manual de gestão ambiental, seja num compromisso da organização, mas ela tem que estar documentada, implementada e comunicada a todos que atuam na organização ou que atuem em seu nome. Então, a todas as partes interessadas. Então, vejam que a política ambiental ela é o foco, né? A partir do escopo eu estabeleço a política e a partir da política, então, é que eu vou estabelecer todas as diretrizes do meu sistema de gestão ambiental. E aqui que eu já falei para vocês, só para chamar a atenção de novo brevemente, né, que a partir do estabelecimento da política, então, é que nós vamos começar a estabelecer programas ou projetos, né, onde nós vamos identificar os aspectos, a partir dos aspectos nós vamos identificar os impactos e a partir dos impactos nós vamos verificar as legislações aplicáveis e estabelecer, então, os programas que nós vamos fazer para reduzir, minimizar ou até acabar, né, com esses impactos possíveis, né, a partir dos aspectos estabelecidos. Então, o aspecto é tudo aquilo que pode gerar um impacto. O impacto, obviamente, né, é o efeito causado por esse aspecto e que nós temos que ver como que nós vamos reduzir, como que nós vamos amenizar a partir de programas ou projetos. É recomendado aqui que, em relação aos aspectos, né, a gente considere alguns impactos significantes, como a questão das emissões atmosféricas, lançamentos em corpos d'água, gerenciamento de resíduos, a contaminação do solo, o uso de matérias-primas e recursos naturais, outras questões relativas ao meio ambiente e à comunidade onde a organização está estabelecida,
todas as condições normais de operação, né, situações de emergência, e toda vez que nós tivermos alteração ou desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços. Então, toda vez que nós identificarmos qualquer aspecto, nós temos que considerar se esses aspectos vão ter impactos, né, em qualquer um desses possíveis, né, elementos que podem danificar ou causar algum dano em relação à natureza. Então, tanto quanto questões atmosféricas, questões da água, né, de resíduos, contaminação do solo e assim sucessivamente. Então, todos esses pontos, todos esses impactos, eles devem ser considerados na gestão dos nossos processos, projetos ou programas. E esses programas, eles devem ter, então, os objetivos, que devem ser específicos, as metas, que devem ser mensuráveis, né? E devem considerar, então, toda a questão da gestão de recursos em função do seu custo efetivo, a destinação desses recursos da forma mais apropriada, a viabilidade econômica, né? E o atendimento, então, através da mensuração, através dos objetivos e das metas. Resumindo, né, para que nós possamos entender aí uma linha tênue da gestão ambiental, então tudo começa com um diagnóstico ambiental. A partir do diagnóstico, a gente identifica os aspectos e determina os impactos. A partir desses aspectos e impactos, nós determinamos as políticas, né? Essas políticas nós vamos determinar objetivos e metas, e a partir dos objetivos e metas, então, nós determinamos os nossos programas, né? Que pode ser uma ou mais programas ou projetos. Então, o planejamento básico para melhorar o desempenho ambiental, ele tem este fluxo, né, de realização, que começa no diagnóstico. A partir do diagnóstico, a identificação de aspectos e impactos, que obviamente considera a legislação, definindo as políticas, a partir das políticas os objetivos e metas, e a partir dos objetivos e metas, então, os programas ou projetos. Todo esse processo ele tem que ter uma estrutura de documentação, né, que aí a gente pode ter uma estrutura de evidências, né, que são os registros que nós vamos ter para provar que nós cumprimos com as diretrizes da norma. Nós podemos ter uma estrutura operacional também de instruções que digam como que essas ações vão ser executadas. Podemos ter uma estrutura tática de procedimentos a nível de gerência e liderança. E vamos ter obrigatoriamente, né, um manual estratégico da nossa gestão ambiental, que é o que a gente chama de Manual do Sistema de Gestão Ambiental. Resumindo, se nós quisermos fazer uma certificação ISO, então nós temos 20 passos que nós temos que considerar. Primeira coisa, a questão da licença ambiental, então verificar o enquadramento da organização em relação à necessidade de licenciamento, seja pela questão de resíduos, né, gestão de resíduos sólidos, a questão do tratamento de efluentes líquidos, emissões atmosféricas ou o simples controle, né, o tratamento mais o monitoramento dos nossos aspectos ambientais. A partir daí, o segundo passo é o diagnóstico, né, que eu já falei para vocês, o diagnóstico preliminar, o levantamento de aspectos e impactos, os requisitos legais e outros. O quinto elemento do nosso passo de certificação é a elaboração da política. A partir da política, então, os objetivos, metas e programas. Ao estabelecimento de recursos, responsabilidades e autoridades, o treinamento, a conscientização e a competência das pessoas, a comunicação a todas as partes interessadas, a documentação estrutural do sistema, ou seja, como base o manual do sistema de gestão ambiental, o controle dos documentos e da operação, todo o nosso plano de emergência em relação a acidentes, incidentes ou incêndio, o monitoramento constante, a avaliação de conformidade, a tomada de ações em relação a não conformidades e ações corretivas, os registros, as auditorias e finalizando então, para que o nosso processo esteja pronto para a certificação, a questão da análise crítica pela direção. Então, brevemente, sei que tomei bastante tempo aí de vocês, mas procurei ser o mais breve possível, conseguir passar uma visão
macro para vocês, sistêmica da gestão ambiental, é isto. Tá? Qualquer outra necessidade que vocês tiverem, se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, por favor, vocês fiquem à vontade para me procurar através de um dos contatos, seja de telefone. O meu contato de celular também é contato do WhatsApp, tá? O 5591337575. Se vocês quiserem adicionar e buscar mais informações, eu fico disponível para vocês. O meu e-mail também, luiz@lcrassessoria.com.br. E é isso que nós precisamos, né, meus amigos? Como diz esta frase aqui que eu quero deixar para finalizar para vocês: contra velhas atitudes, nós precisamos de novas lideranças. E são vocês aí as novas lideranças, as pessoas que realmente vão fazer a diferença. Espero que vocês tenham essa consciência ambiental, que vocês discutam bastante sobre o sistema. Meu muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora Rosemar, por essa oportunidade, e qualquer necessidade que vocês tenham, não quero me alongar mais, me procurem, mandem um e-mail, um WhatsApp, ou entrem nos nossos sites, deixem lá mensagens, fiquem bem à vontade. Grande abraço para todos, uma boa discussão e que seja cada vez mais rico aí o processo de gestão ambiental de vocês. Meu muito obrigado e até breve, se vocês precisarem, estou sempre à disposição.